Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Primeira Santa Ceia do ano de 2022. Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração, para o nosso coração. Quero dizer que você que está sendo ministrado por esta palavra através desta filmagem, dessa gravação, pelo nosso canal no YouTube, se sinta amada, se sinta amado. Saiba que Deus nos resgatou, nos catou, nos escolheu, nos amou primeiro para que nós pudéssemos amar você. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez nessa noite? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti, para ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, que a Tua igreja quer Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de O Tratamento de Deus. Diga comigo: o tratamento de Deus. Muitos são os motivos e razões pelos quais as pessoas apresentam para justificar-se diante de uma desistência. Você sabia? Muitos são os motivos e as razões pelos quais
as pessoas apresentam para se justificar e abandonar sua carreira de fé, sua caminhada com Cristo, o processo de santificação progressiva. O autor da carta aos Hebreus declara: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Que coisa tremenda! O que lhe era proposto? Alegria, regozijo. Mas o que foi que ele fez? Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Porque os pecados que estavam sobre ele não eram dele. Não eram dele. Eram os nossos pecados, eram as nossas transgressões. O que estava proposto para ele era alegria. Mas ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Mas agora ele se encontra assentado à direita do trono de Deus Pai. Que coisa tremenda. Alguns desistem da caminhada cristã e deixam o caminho por causa do pecado, que tanto lhes assedia. Eles não suportam o assédio do pecado e cedem, se entregando à prática do pecado. Uma coisa é você saber que você é pecador, que você foi resgatado por Deus, que você foi tirado de um saco de lodo e transportado para a sua maravilhosa luz. Você continua sendo pecador, mas o diferencial é que você não vive na prática do pecado. Só que o pecado vive nos assediando. A cada dia, o peso do pecado vem sobre nós. E em dado momento, não suportamos e cedemos o assédio do pecado. Você há de convir que há uma colaboração de nossa parte. Cedemos. Se cedemos, nos entregamos, abandonamos a carreira de fé, se entregando dissolutamente à prática do pecado. Estávamos caminhando tão bem, íamos tão bem, estávamos desenvolvendo a fé com intrepidez, com coragem, com ousadia. Estávamos indo bem, mas em dado momento, desistimos de tudo, esquecemos das promessas que Deus liberou para as nossas vidas. Basta a adversidade, basta a tribulação bater na nossa porta, perdemos as estribeiras, não sabemos mais o que fazer, esquecemos as promessas. Outros são valentes, fazem qualquer coisa para honrar o nome
do Deus Todo-Poderoso, mas de repente são pegos de surpresa por um sentimento de angústia, por uma tristeza profunda que invade seu ser, que invade a sua alma, e ficam perdidos ao ponto de se esquecerem quem de fato eles adoram, quem de fato eles servem. Por isso que o título dessa mensagem é o tratamento de Deus. Primeira parte desta mensagem é uma fúria sem limites. Uma fúria sem limites. Veja aí, 1 Reis capítulo 19, versículos 1 e 2. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2. Precisamos, igreja, precisamos guardar o nosso coração diante de uma notícia inesperada. Você sabia? Precisamos guardar nosso coração diante de uma notícia inesperada. Creio eu que Elias poderia até esperar uma resposta da parte de Jezabel, como resposta ao que ele acabara de fazer, destruir os profetas de Baal. No entanto, a matança dos profetas de Baal foi uma represália da matança dos profetas de Yahvé, feito por Jezabel. E a morte era penalidade prescrita por Deus para adoração a ídolos. Meu Deus, que coisa séria. Eu confesso a você que eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu não tinha ainda me debruçado sobre esse texto. Como é sério a questão da idolatria. Abra aí sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 13, versículo 12 a 15. Se em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês, incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade, e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo que nela houver, até os animais. Meu Deus, que coisa forte. No momento, ou no entanto, a questão é que estamos tratando de um homem escolhido por Deus para realizar uma obra específica. E esse homem chama-se o profeta Elias. Quizon, um riacho que nasce no Monte Tabor e desce para o Mediterrâneo, junto desse riacho foi onde Elias matou os sacerdotes de Baal. Elias foi bem sucedido. Elias exaltou o nome do Deus poderoso. Não havia motivos aparentes para Elias ser pego de súbito desânimo. Não havia.
ele foi vitorioso. Ele, em nome do Deus Todo-Poderoso, do Iavé, ele triunfa sobre seu inimigo. Ele adora o nome do Senhor, ele exalta o nome do Senhor, ele louva o nome do Senhor. E o nome do Deus Todo-Poderoso é glorificado, é exaltado. Então, aparentemente, não havia nenhum motivo aparente para Elias ser pego de súbito desânimo. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Uma fúria sem limites, que iria gerar e reverberar na alma do profeta Elias como um medo sem precedente. Como assim, pastor? Elias jamais imaginou que a sua vitória colocaria a reputação da sacerdotisa do culto a Baal em jogo. E como resultado, Jezabel, sem dúvida alguma, pretendia cumprir cada palavra proferida pela sua boca. A essência da sua sinistra mensagem é que no dia seguinte ela iria fazer com Elias o mesmo que ele fez com os sacerdotes de Baal. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Está no versículo 3, 1 Reis capítulo 19, versículo 3. A cidade que fica no extremo sul de Judá, Beceba, aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. A cidade que fica no extremo sul de Judá, Beceba, Elias fugiu do reino do norte para o reino mais benevolente de Josafá. Elias foi simplesmente para Judá propriamente dita, mas para os confins da civilização, Beceba. Veja que se não é isso que acontece. O que foi que ele procurou? Para onde ele fugiu? Qual foi o primeiro lugar que ele foi? Ele foi para o centro da civilização, aonde as pessoas conheciam ele, aonde ele poderia ou podia arejar sua mente. Mas veja bem, se não é isso que acontece conosco, quando sentimos medo por algum motivo, ou quando nosso lar, nossa segurança são ameaçados, quando nos sentimos inseguros, a primeira coisa que fazemos, qual é? É correr para um lugar seguro. E a primeira coisa que nos vem à mente é a casa da mamãe, é a casa do papai. Por quê? Porque no lugar que eu me encontro, não dá, está insuportável. De uma hora para outra eu posso ter um ataque cardíaco e cair para trás. Então o que eu faço? Eu busco segurança, eu busco aconchego, eu me aproximo de pessoas que eu abro meu coração e conto as minhas peculiaridades, as minhas coisas mais íntimas.
É nesse momento que nós pecamos. É nesse momento que nós erramos. Por quê? Veja bem. Se eu faço parte de uma igreja local, onde essa igreja local é a minha segunda casa, eu sou pastoreado, eu sou pastoreada, eu sou discipulado, eu sou discipulada. Então, quando o tempo fechar, qual a primeira pessoa que eu tenho que procurar? A minha liderança. São as primeiras pessoas que eu tenho que correr para debaixo da cobertura, para não tomar decisões precipitadas. Não que seja um erro eu correr para a casa do papai, eu correr para a casa da mamãe. Não, não é isso. É que tomamos decisões no fogo da emoção. Decidimos o que queremos de uma hora para outra. E passamos por cima de tudo. Quebramos os princípios. Mas eu ia tão bem. Eu estava caminhando tão bem. Eu estava seguindo as orientações. O que foi que aconteceu? O que é que acontece? O que é que nós fazemos? Não compartilhamos. Não nos colocamos, mais uma vez, sendo redundante, repetindo, não nos colocamos debaixo da cobertura espiritual, pecamos, porque descontinuamos o que estávamos fazendo com excelência. Não se acomodando com o luxo da cidade de Beceba, e por temer ser encontrado por um dos espias de Jezabel, Elias retirou-se para o deserto. Está prestes a começar o tratamento de Deus na vida do profeta. Elias se encontrava ali, naquele deserto, totalmente desanimado, com sua alma abatida. Elias não percebeu que Deus operava seus desígnios providenciais, que o agir invisível de Deus estava indo na direção dele, mas ele estava tão perturbado que ele não percebeu. A alma dele estava aflita. Ele acaba de vencer e de repente uma súbita notícia vem até ele. E é uma mensagem de uma mulher dizendo que irá matá-lo. E ele se sente atormentado com o medo que toma conta do seu ser, que toma conta da sua alma. O que tem te deixado com medo? O que tem acontecido com a sua vida que está paralisando você? Que em dado momento você não sabe nem para onde você vai. Entra dia, entra noite, vem outro dia, vem outra noite, entra um mês, entra outro mês, entra um ano, o ano está começando. Os seus alvos, como é que você quer terminar esse ano que está se iniciando agora? Segundo dia deste mês de janeiro, deste ano de 2022. Como você vai encerrar? Quais são os alvos? Quais são os propósitos que você está colocando diante de Deus? Elias se encontrava totalmente desanimado. E ele não percebe que Deus está no controle. Que o invisível, que o agir invisível de Deus está indo na direção dele. O que é que ele faz? O profeta pede a morte para si. 1 Reis 19, versículo 4.
Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Cuidado, olha para cá. Cuidado. Não facilite as coisas para o diabo. Porque se você facilitar as coisas para o diabo, ele vai entrar. E quando ele entrar, ele vai matar, ele vai roubar e ele vai destruir. Então não facilite as coisas para ele. A sua vida pertence a Deus. Não brinque no palco da vida. Viva cada milésimo, viva cada segundo, viva cada minuto, viva cada hora, viva cada instante, como se você fosse se apresentar diante do trono de Deus, face a face com Jesus. Não é para você viver como se você fosse morrer daqui um segundo, daqui um minuto, daqui uma hora. Não. Você tem que viver com a perspectiva do céu, de estar face a face com Ele, porque Ele é amor, porque Ele é santo e Ele é justo. Aleluia, Deus, como Tu és maravilhoso. A segunda parte da mensagem, a provisão divina. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Cuidado de Deus com o profeta. Cuidado de Deus com a sua vida. O cuidado de Deus com a sua igreja é tremendo. Deixa eu falar uma coisa para você, meus queridos irmãos, minha amada irmã, amada igreja. As experiências vividas e não vividas deixarão marcas profundas. Você sabia que as experiências vividas e as não vividas deixaram marcas profundas? O cuidado de Deus para o profeta esgotado estava ali se revelando naquele momento. No momento que ele se encontra dormindo, exaurido, sem força física e psicologicamente, emocionalmente abatido, sem vontade de viver. Elias se encontrava cansado, exausto, e por um momento permitiu que um vazio tomasse forma dentro dele. Como você se encontra nesta noite? Como você se encontra? Como está a sua alma hoje à noite? O que você vem se perguntando? O que você tem dito para Deus? Lá dentro do seu quarto. Quando você entra no seu quarto e fecha a porta do seu quarto e o busca em secreto, e não tenha dúvida que em secreto Ele te responderá. O que você tem dito para Ele? Você tem dito que não aguenta mais? Você está cansado? Você está cansada? Você tem sido injustiçado? Você tem sido injustiçada? Ou você tem pedido justiça? Não, peça misericórdia. Peça para Deus abençoar.
Peça para Deus abrir os olhos dessa pessoa. Peça para Deus abrir o coração dessa pessoa. Não há nada impossível para aquele que crê. Não há nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Você lembra daquele pai que já tinha entregado seu filho para os discípulos? E eles não conseguiram expulsar aquele demônio, que em um momento lançava ele no fogo, outro momento na água. E quando Jesus se apresenta, chega no meio deles, Jesus pergunta: o que foi? O que é que está acontecendo? Ele disse: eu trouxe meu filho, mas teus discípulos não puderam fazer nada. Você não está conseguindo fazer nada. Até agora você não conseguiu ter nenhum resultado. Entrega na mão dele. Descansa. Mas entrega mesmo no altar. O que é que Jesus disse para aquele homem? Tudo é possível que crê. Por quê? Porque ele disse: se tu puderes fazer uma coisa, faça alguma coisa pelo meu filho, que desde criança ele sofre com esse tormento. Jesus disse: todas as coisas são possíveis ao que crê. O que é que ele diz? Ele diz: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Oh, aleluia. Experiências emocionais pelas quais o profeta tinha acabado de passar, havia deixado marcas profundas na sua alma. Talvez você esteja vivendo experiências que estão desenhando marcas profundas em sua alma, que ficarão em você, que farão parte da sua vida. Você sabia? Não adianta a gente maquiar, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Aquilo que nós plantarmos, colheremos. Aquilo que nós vivemos, estará diante de nós, mas com um diferencial, que em Cristo Jesus nós caminhamos, nós andamos em direção ao alvo, esquecendo-se de tudo que ficou para trás, com os olhos fitos no alvo, no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez nessa noite? Aleluia! Oh! Mas essas marcas que ficam, é para em outro tempo você ajudar outras pessoas que estarão passando pelo mesmo deserto que você está atravessando nesse momento. Então aquieta teu coração. Depois que Elias pediu a morte para si, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Foi exatamente debaixo de uma árvore que seus frutos são em formas de cone. Ali Elias encontrou refúgio e recolhimento. Eu não sei onde você tem encontrado refúgio e recolhimento. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus tem cuidado de você. Deus tem sido a sua provisão. Deus tem te cercado com alegres cantos de livramento. Deus tem sido teu socorro bem presente. Deus tem andado com você. Mesmo em momentos que você não perceba.
Talvez você esteja tão angustiado. Talvez você esteja tão ansioso, ansiosa, para virar uma página, e você nem percebe ele olhando para você e dizendo: olha, isso aí eu já resolvi, isso aí eu já dei minha palavra final. Espera o tempo, lança teu pão sobre as águas, espera, porque eu vou te honrar, eu vou ser glorificado na tua vida. Deus tem te dado livramentos, contudo, você ainda não percebe. Você brinca de esconde-esconde com Deus. Você tem feito pouco caso do que Deus tem te dado. E você se esquece que o que Deus te deu foi o que você pediu. Você chorou, você esperneou, e Deus, calma. E você pediu, Deus disse calma. Você insistiu e Ele te deu. Quando Ele te deu, você virou as costas para Ele, porque foi a Ele que você pediu, não foi ao homem. O homem é apenas um instrumento, mas Deus não. Deus é o arquiteto, Deus é o Senhor, Deus é o Salvador, Deus é tudo, Deus é o Criador, Deus foi quem lhe deu o fôlego de vida. Deus é quem tira, Deus é quem dá. Deus é quem fecha a porta e Deus é quem abre a porta. Deus é quem age, e agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Aleluia, ninguém pode impedir. E eis que um anjo tocou nele, tocou em Elias, e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Você vê que quando o anjo chega a primeira vez, que toca em Elias, que ele acorda e diz: levante-se, coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu e bebeu. Foi o que aconteceu? Ele dormiu de novo. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? É que Deus conhece a sua estrutura. Deus tem conhecimento de suas fragilidades, de minhas fragilidades. Não precisa a gente bancar o forte, sabe? A mulher poderosa de Deus, a mulher imbatível, o homem que enfrenta qualquer parada. Não precisa. Não precisa, porque Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos como caco de barro. Ele conhece suas fragilidades. Ou você pensa que Deus não conhece você? Ou você pensa que Deus não sabe o que você está pensando agora, neste momento? Deus sabia que o seu profeta se encontrava em uma situação não muito confortável, e que ele precisava refazer as suas forças para continuar a caminhada até Horebe, o monte de Deus. Você está caminhando em direção a Horebe, o monte de Deus? O que você tem feito para que você possa ter respostas plausíveis, para que você possa se assegurar que realmente o que você tem feito tem agradado a Deus? O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Olha, pela segunda vez, ó. 1 Reis 19, versículos 7 e 8. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida,
caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Não deixe o desânimo, não deixe a tristeza, a angústia, deixar você sem fome de Deus. Coma o rolo, se alimente da palavra dele. Se está difícil, glorifique a Deus. Se você não está podendo caminhar nesta situação, declare para ele, diga: Senhor, não estou podendo, está me fragilizando, mas continue adorando ele, continue louvando, continue glorificando o nome dele, porque esta luta que você está passando está vindo com um propósito para lhe tirar da presença dele, para destruir a sua fé, para que você possa abandonar a obra que ele está fazendo na sua vida. Não permita, não se permita. Então, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Conclusão: 1 Reis 19, versículos 9 e 10. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. A experiência que Elias experimentou no cume do Monte Carmelo estava longe desta outra experiência entre os duros penhascos de Horebe, muito longe. Ele estava agora prestes a viver outra experiência. Sabe aquelas pessoas que vivem de passado? Ah, naquele tempo era maravilhoso. Ah, como era bom. Mas pense, poxa, que tempo. Não. O tempo bom e maravilhoso é o dia que se chama hoje. É o que você tem feito. É o que você tem construído. É como você tem se apresentado diante de Deus. Porque o maná de ontem não serve para hoje. O maná de Deus é para aquele dia. Mas ficamos insistindo. Quando Deus diz assim, traga memória o que possa dar esperança. Aí sabe o que o povo começou a fazer? Sentar-se em rodas e lembrar do passado, quando Deus tirou eles lá do cativeiro de Faraó, quando Deus enviou as cordonizes, o maná do céu, quando Deus abriu o mar, quando Deus abriu o Jordão. Aí Deus chega para eles e diz: peraí, o que vocês estão fazendo? Para com isso, deixa disso. Eis que eu estou fazendo coisas novas, estou derramando água nos ribeiros, no ermo, no deserto. Levante-se, a luz resplandece sobre você. Agora o profeta Elias se encontrava ali escondido dentro daquela caverna por causa da raiva, da fúria de uma mulher. Dá para entender? Ele mata a espada, profetas de Baal, e agora ele está dentro de uma caverna, com medo. Ele agora está com depressão, desanimado.
sem saber o que fazer por causa da raiva, da fúria de uma mulher. Meu Deus! No entanto, ele não teria de passar o resto de seus dias como um fugitivo, caçado por Jezebel e Acabe. Baal fora derrotado, o Deus Yahvé estava no trono. Deus ainda tinha uma missão para Elias realizar. O que você está fazendo aqui, Elias? Um chamado divino e também uma pergunta. A resposta do profeta foi: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Sozinho e solitário, ele lastimou da sua sorte diante do Senhor. Cuidado, ei, cuidado com as suas lástimas. Cuidado para você não estar lastimando diante de Deus. Se essas palavras de Elias não tivessem sido pronunciadas em um estado de angústia, teria sido indesculpáveis. Mas Deus trata com amor os filhos quando eles se encontram esgotados. É por isso que Deus tem cuidado de você. Se em dado momento você se encontra esgotado, esgotada, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus está refazendo as suas forças. Aleluia. Veja o comentário do apóstolo Paulo sobre essa experiência de Elias. Abra Romanos, capítulo 11, versículo 2 a 6. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aqui Paulo está se referindo ao povo de Israel, ao remanescente, que Deus não desistiu deles, que Deus ainda irá resgatá-los com mão poderosa. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 a 13. Então o Senhor disse a Elias: vá e volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, porque eu ainda tenho uma missão para a sua vida. O tratamento de Deus. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. Amém?